O que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Linchamento de homem dentro de delegacia choca a população goiana. Polícia investiga possíveis culpados. Médicos aproveitam Dia Mundial da Saúde para reivindicar melhorias para a categoria. Maternidade Dona Iris abre agência de transfusão de sangue dentro da unidade. E ainda, especialista alerta consumidor para cuidados com a venda casada. Segunda-feira, 7 de abril de 2014, o Jornal da Fonte já está no ar. Médicos de todo o Brasil aproveitam o Dia Mundial da Saúde, comemorado na data de hoje, para realizar uma mobilização para cobrar melhorias da classe médica no país. No Dia Mundial da Saúde, representantes das entidades médicas se reuniram na sede do Conselho Regional de Medicina, o CREMEGO, para apresentar as insatisfações da categoria profissional com a saúde pública do país. Entre as principais queixas estão a falta de um plano de carreira para os profissionais que se dedicam às cidades do interior, assim como a fixação de um piso salarial único em todo o Brasil. A maioria dos contratos atualmente são precários, mesmo mais médico é contrato temporário, é bolsa de ensino e a maioria dos municípios também contratam de forma precária, sem direitos trabalhistas, e isso dificulta a colocação dos médicos nesses municípios menores. Os médicos também requerem que 10% do PIB nacional seja destinado à saúde pública. Há necessidade de que os gestores municipal, estadual e federal cumpram o que determina a lei e efetivamente construam hospitais, reformem as clínicas, comprem aparelhagem, deem condições de atendimento da população. A mobilização, porém, não se concentrou apenas no confronto com o poder público, pois os médicos também consideram problemas na relação dos profissionais com o serviço privado, por meio das operadoras de planos de saúde. Eles não repassam esses reajustes à categoria médica de forma adequada e interferem de alguma forma também no livre exercício da profissão, na liberdade, na autonomia do médico. Então a gente está pedindo, primeiro, remuneração mais adequada para os honorários médicos e segundo, maior autonomia para os médicos no atendimento à população. O Hospital e Maternidade Dona Iris abriu nesta segunda-feira a própria agência de transfusão de sangue. Essa será a primeira unidade a funcionar dentro de uma maternidade pública na região Centro-Oeste. A cerimônia de inauguração foi realizada na manhã desta segunda-feira, 7 de abril, data em que é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Com a disponibilização do novo serviço, é esperado que o atendimento dos que precisarem de transfusões seja realizado de modo mais rápido, uma vez que os testes pré-transfusionais que eram realizados no Hemocentro passam a ser feitos na própria maternidade. Anteriormente, a gente gastava em torno de 3 a 4 horas para poder passar o sangue para o paciente e às vezes a gente tinha também o risco do transporte desse sangue, o transporte da amostra, o que poderia causar problemas para o paciente, inclusive como uma transfusão inadequada, choque anafilático. A gente fazendo a agência transfusional aqui, a gente acelera esse processo, o paciente não vai gastar mais do que 20 a 30 minutos para ter já o seu sangue, o seu hemocomponente já colocado, para servi-lo. Isso é importante no hospital de grande porte, como a maternidade Dona Iris. Além da unidade transfusional, a maternidade passou a contar com o método canguru. O método canguru, a mãe e a criança ficam juntos nesse período difícil de internação, e isso já é comprovado com base em evidências científicas, trabalhos científicos, que você tem uma melhor qualidade no atendimento e uma melhor sobrevida dessas crianças que podem ter um acompanhamento com a mãe. Pois é, e hoje é o dia comemorado, o Dia Mundial da Saúde. E nada melhor que cuidar bem do corpo usando alimentos ricos, como o ômega 3. Pensando nisso, a indústria farmacêutica desenvolveu cápsulas de óleo de peixe que são fáceis de serem absorvidas.
E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com a farmacêutica Ana Lázara de Paula. Doutora, boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte. Imagina, obrigada, eu que agradeço a participação. Pois é, explica para o nosso telespectador o que é o ômega 3 e quais os benefícios dele. Bom, o ômega 3 ele é uma gordura poliinsaturada. O benefício dele é que ele tem ação anti-inflamatória, ele atua também no sistema imunológico, ele protege membranas. Então ele é de fundamental importância para o organismo. O ômega 3, a gente vê muitas marcas, varia de laboratório, muitos preços diferentes. Tem o mesmo efeito, doutora, independente do laboratório, ou pode ser um que tenha mais concentração? Na verdade, o que classifica o ômega 3 para ação terapêutica é a presença de ácidos, que é o EPA e o DHA. Então, quanto maiores as concentrações de EPA e DHA por grama de óleo de peixe, melhor será esse produto. E outro cuidado que o consumidor deve ter é buscar sempre a procedência, a origem desse óleo de peixe. Como o ômega ele é do óleo de peixe e hoje a gente sabe que todos os peixes estão contaminados com metais pesados em virtude das águas, é importante que haja a indicação de que esse ômega 3, ou seja, esse óleo de peixe é isento da presença de metais pesados, inclusive o mercúrio. O ômega 3, esses que são vendidos nas farmácias via cápsulas, tem o mesmo efeito de se comer o peixe? Olha, Sigismar, na verdade, para se comer a quantidade de peixe necessária, né, para ter a quantidade de ômega desejado, teríamos que, no mínimo, consumir hoje o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é 12 quilos por pessoa por ano. Coisa que a gente sabe que, principalmente para nós aqui da região centro-oeste, que estamos longe das fontes marinhas dos peixes, isso é muito complicado. Então, na verdade, o ideal é que o indivíduo busque uma suplementação, a não ser que ele faça uma alimentação bem balanceada no que diz respeito ao consumo do peixe. Ele faz bem para o colesterol ruim? Ele faz, porque como eu disse anteriormente, ele tem propriedades anti-inflamatórias, né? Então isso vai fazer com que a pessoa tenha uma proteção cardiovascular, que é o que o colesterol faz, né? Ele agride as paredes dos vasos, provocando ali uma série de malefícios. E o ômega 3 vai fazer essa proteção. A indústria farmacêutica ela evoluiu muito, tanto a tradicional quanto a homeopática, doutora. E além do ômega 3, do qual nós falamos aqui, e que as pesquisas realmente apontam para a sua importância, quais outras formas de suplementos ou alimentos que são recomendáveis? O ideal é que também seja verificado sempre os níveis de vitaminas, né? Existe uma série de vitaminas que o corpo não produz e que é importante, então, haver uma suplementação, quer seja de forma através de cápsulas ou outros suplementos, ou mesmo através da dieta. Além dos minerais, que também são de extrema importância e que muitas vezes a gente não consegue tirar toda a quantidade, todos os minerais da alimentação que fazemos. Nessa era em que o Brasil está não tão próximo, mas está indo a caminho dos Estados Unidos com relação à crescência da obesidade, a gente vê muitas pessoas, muitos casos de pessoas com colesterol, triglicérides, entre outras coisas relacionadas a esse tipo de problema de saúde. Tem gente, doutora, que utiliza a berinjela, coloca de molho na água. Isso é mito ou verdade? Faz bem para a saúde? A berinjela ela tem propriedades que são terapêuticas, mas para isso ela tem que passar por um processo de purificação, o extrato tem que ser padronizado, na verdade tem que se conhecer o doseamento do ativo que vai agir para a função terapêutica. O vegetal por si só traz benefício? Claro, quando consumido nas quantidades certas, e volto a frisar, desde que o processo, desde que a origem sejam acompanhados. Muito bem, nós já agradecemos a presença da farmacêutica Ana Lázara de Paula, falando sobre a importância da alimentação nesse Dia Mundial da Saúde. Doutora, muito obrigado pela participação, boa noite para a senhora. Muito obrigado, boa noite para todos. E um homem de 24 anos foi linchado em Nova Crixás, no interior de Goiás, no último sábado. Segundo informações da Polícia Militar da cidade, alguns moradores agrediram Isaías dos Santos dentro de um hospital do município, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Isaías é suspeito de ter estuprado uma criança de 6 anos ainda no sábado e foi detido no mesmo dia tentando furtar uma residência.
Ele era conhecido na cidade por seu histórico de crimes e esta não é a primeira vez que ele foi acusado de ter cometido estupro. Após ter sido encaminhado para o hospital para realizar relatório médico, Isaías foi surpreendido por uma multidão revoltada que invadiu o local com paus, facas e pedras. Ainda de acordo com a PM, as agressões não pararam quando o rapaz já havia morrido. Danos no hospital foram também relatados. O corpo de Isaías foi levado para fora e jogado na rua ao som de palmas e gritos de comemoração. Momento que foi filmado e disponibilizado na internet. Pois é, e para saber um pouco mais sobre como andam as investigações sobre esse linchamento, eu falo agora por telefone com o delegado de Crixás, Arthur Curado Fleury. Doutor Arthur, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da Fonte TV. Pois é, doutor Arthur, como que andam as investigações sobre essa barbárie, né? Ele era um criminoso, fazia atos muito complicados, mas acabou sendo morto e a morte dele foi motivo de aplausos. O que o senhor tem de novo para nos relatar? Bom, primeiramente, eu quero esclarecer que eu sou delegado plantonista da cidade de Nova Crixás. Eu, na verdade, sou delegado de Mozarlândia e nesse fim de semana estava respondendo por Nova Crixás. Nós fizemos a força-tarefa de 3 delegados para a investigação do crime. Quem está hoje presidindo essa investigação é o doutor Murilo, mas o que a gente pode falar por enquanto é que estamos captando as imagens, principalmente essas de internet, essas imagens que nós requisitamos para o hospital. Está sendo feito perícias para individualizar as condutas e saber quem realmente ceifou a vida do Isaías. Quer dizer que, por enquanto, ainda não se tem nenhum tipo de prova efetiva de participação de nenhuma pessoa nesse caso? A investigação está um pouco sigilosa, principalmente porque na cidade é uma cidade pequena, né? Todo mundo acaba que conhece todo mundo. Temos alguns suspeitos, sim, mas hoje foi um dia mais corrido, foi um dia mais de ouvir as testemunhas, os policiais que estavam envolvidos na hora dessa barbárie, né? E com isso a gente vai ter mais informações durante a semana. Agora, o suspeito, ele realmente é o autor do estupro da criança de 6 anos que resultou nessa morte dele? Olha, a gente não pode afirmar isso. Ele realmente era um suspeito, mas ele, na verdade, eu autuei no domingo por tentativa de furto. Ele, como ele era suspeito, a gente colocou ele para ser reconhecido pela vítima. E ela afirmou que não era ele. Não se sabe se foi por trauma ou se realmente não foi. Ele já tem um histórico de vários furtos, usuário de drogas, tinha, né? Mas não podemos afirmar ainda com certeza se ele foi o estuprador. O que acontece agora é que a gente colheu material genético e vai comparar com os vestígios deixados no local do crime para saber se realmente foi ele. Doutor Arthur, o senhor acredita que, apesar do crime ter, pelo menos a priori, essa motivação do estupro da criança, possa ter alguém ali... A polícia descarta alguma possibilidade de ter algum desafeto dele, já que, segundo a própria Polícia Civil, ele é suspeito de atuar aí no mundo das drogas. Só acredita que possa ter alguém também envolvido nessa barbárie que aconteceu, nessas agressões a ele? Crime de multidões é muito complicado. Muitas pessoas, às vezes, entram no meio da população e praticam outros crimes também, que foi o caso do hospital, que foi totalmente danificado, né? A priori, a gente está investigando quem realmente ceifou a vida do Isaías e quem instigou, quem quebrou os aparelhos, tudo isso está sendo investigado. Os parentes da criança são os principais, digamos assim, suspeitos imediatos? Não, a priori não. Os parentes estavam bem abalados. Eles têm eu conversei com eles bem antes do ocorrido, com a mãe e com o pai. São pessoas aparentemente bem, claramente revoltadas com a situação, mas são pessoas de aparentemente boa índole e não acredito que tenham sido eles os responsáveis por tudo isso. São vários fatores que acontecem, né? A população vai ficando revoltada por muitas coisas e às vezes foge do controle. E dessa vez realmente fugiu. Agora, doutor Arthur Fleury, após a identificação, o que vai acontecer com os envolvidos nesse ato? Bom, a partir do momento que o Isaías
faleceu, eu instaurei de imediato um inquérito policial para apurar o homicídio qualificado, dano qualificado também, em questão do hospital público, e arrebatamento de preso, que é quando se retira um preso da guarda de alguém para cometer violência. Ali tem vários crimes que podem ter ocorrido, desde lesão corporal até homicídio, né? Quem colaborou para o homicídio responderá por homicídio. Quem apenas assistiu pode ser omissão de socorro. E tem vários crimes. A gente vai individualizar isso a partir das provas surgindo e o andamento do inquérito. É mais um caso lamentável envolvendo os justiceiros. Eu agradeço a participação, os esclarecimentos do delegado Arthur, participando com a gente do Jornal da Fonte. Doutor Arthur, parece que a partir de agora isso virou moda e tomara que vocês não venham a ter outros casos aí para a gente poder noticiar. Uma boa noite para o senhor. Boa noite também. Eu concordo, é uma coisa que não pode continuar acontecendo. Espero que com o andar do inquérito a gente conseguir pegar essas pessoas, a população entenda que esse é o trabalho da polícia e não entre nessa onda que não é bom para ninguém, né? Fico à disposição de vocês. Com certeza. E veja a seguir, goianienses vão às ruas em passeata lembrar o Dia Mundial do Autismo e protestam contra o preconceito. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já. E para lembrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, comemorado no dia 2 de março, a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Goiânia realizou nesse final de semana a terceira caminhada no Parque Flamboyant, com o objetivo de divulgar os cuidados necessários com as pessoas que possuem a síndrome. Aqui em Goiânia, a data é comemorada por causa de uma lei municipal de autoria do vereador Jean Said. O céu de Goiânia ficou mais azul neste domingo. Dezenas de pessoas participaram da caminhada em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. Data que foi estabelecida no calendário da capital através de uma lei proposta pelo vereador Jean Said, que tem como objetivo chamar a atenção da população para a importância de compreender o portador de autismo. O objetivo é esclarecer a população de Goiânia e das famílias em geral, da comunidade local, a saber um pouco mais sobre o autismo. O autismo não é nenhuma patologia do outro mundo, não é nada que possa produzir preconceito. O que a gente quer realmente é que não tenha esse preconceito e esclarecer para a população que são pessoas amáveis, são pessoas que merecem nosso carinho, nosso elogio e são inteligentes. A diretora da Associação de Pais e Amigos dos Autistas fala da necessidade que eles têm em serem amados e respeitados. Eu queria dizer que o autista, independente dos comportamentos deles, eles são pessoas que sabem amar, sabem brincar, eles podem trabalhar e são muito felizes quando eles sabem que são amados, eles percebem muito isso. Então o mais importante de tudo na situação minha, principalmente, que sou mãe, dos pais, é mostrar esse amor verdadeiro que você tem e a sua aceitação para o seu filho. Diante de tantas dificuldades e da necessidade de se ter um local especializado para receber os portadores da síndrome, foi criada em Goiânia uma escola preparada para atender os autistas. Na verdade, a gente não atende só autistas lá, a gente atende outras patologias. Mas assim, o diferencial desse espaço é porque lá a gente atende adolescentes e adultos, que já não tem tanto espaço em outros locais. Quando eles chegam na adolescência e na fase adulta, muito dificilmente tem espaço para eles em outras escolas. Então esse espaço foi criado justamente para atender essa faixa etária. Com a nova lei, todo dia 2 de abril, Dia Municipal de Conscientização ao Autismo, os monumentos da capital serão iluminados pela cor azul. Como acontece já no Rio de Janeiro, acontece em Brasília, então Goiânia hoje ele faz parte, de fato, da conscientização do autismo. Amor incondicional, dedicação exclusiva, coisas que Marcele, mãe do pequeno Pedro, sabe bem o que é. Cada conquista do filho é motivo de muita alegria.
Tem vários momentos de carinho, de amor, cada coisinha nova, cada palavrinha que sai num dia é uma festa para a família, sabe? Até quando fala a primeira palavrinha, que às vezes para muita gente não é nada, mamãe, para mim foi uma festa. Amor que senti de perto quando conheci o pequeno Pedro. E aqui, ó, dá um beijo. Pois é, e você já ouviu falar na venda casada? Isso acontece quando o consumidor compra um produto e é obrigado a levar outro. Essa prática é considerada crime. E para falar mais sobre a imposição da venda casada, converso agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Seção Goiás, Wilson Rascovitch. Doutor Wilson, boa noite. Prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Segismar. Boa noite a todos. Podemos dizer que a venda casada faz parte da cultura mercadológica do Brasil? Tem muita venda casada por aí, doutor Wilson? Infelizmente, sim. A maioria dos produtos que nós adquirimos, dependendo da situação, ocorre a venda casada. E é onde que isso fere o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que aquele consumidor que se sentir lesado com relação a isso, quer dizer, ficar caracterizado a venda casada, que ele faça a reclamação junto ao PROCON de sua cidade, fazendo essa denúncia para que esse fornecedor seja autuado. Por exemplo, a pessoa, o consumidor, nosso telespectador aí, que quiser fazer a contratação de serviço de internet banda larga residencial, não o 3G, o convencional, ele precisa de ter uma linha de telefone fixo para poder ter essa banda larga? Vai depender da localidade, né? Muitas vezes ele vai precisar. Agora, depende da situação, como é feita essa venda. Muitas vezes ele tem um produto e aí fala, eu vou fazer, tem esse fornecimento desse produto, só que para você utilizar, você vai ter que adquirir outro produto. É onde que caracteriza a venda casada. Então, dependendo da situação, da localidade, muitas vezes não caracteriza. E dependendo, muitas vezes não há necessidade dessa linha. É onde que vai caracterizar a venda casada. Seria, então, em questões técnicas em que é necessário a linha telefônica, é permitido, então? Sim, dependendo da situação, sim. É onde que nós verificamos, que nem, vamos supor, a internet. Tem locais que você não consegue ter a internet através da própria linha telefônica, tem que ser via rádio. Né? E perante a Anatel não existe essa obrigatoriedade de você, em todo local da cidade, você ter a internet. É onde que, então, dependendo da situação, ele vai se exigir aí a utilização de um ou outro produto. Tem alguns segmentos que a venda casada, pelo que vocês do IBDEC fazem o estudo, recebem as reclamações, conseguem identificar com mais frequência? Constantemente. Nós que atendemos muitos mutuários, né, lá no IBDEC, onde existe a dúvida com relação, quando ele vai fazer o financiamento, se existe a venda casada. E existe a venda casada, né, onde o agente financeiro, quando você vai fazer o financiamento, exige a aquisição de um produto como seguro, título de capitalização, né, onde que isso é a venda casada. Por quê? Porque quando você está fazendo o financiamento, não há necessidade de fazer um título de capitalização. Quer dizer, a pessoa já está fazendo o financiamento, já está, muitas vezes, tendo lá o comprometimento do seu orçamento ali, já mais de 30%. E aí ainda tem que adquirir um produto que não vai utilizar, a venda casada, e quando isso ocorre, esse consumidor tem que fazer a reclamação e tranquilamente, se ele entrar junto ao Poder Judiciário, ele vai ter o seu dinheiro de volta. Doutor Wilson, quais são, além do ressarcimento, quais são as penalidades previstas na lei, no Código de Defesa do Consumidor, para empresas que praticarem esse ato abusivo que é a venda casada? Se ficar caracterizado que ocorreu a venda casada, esse consumidor ele pode pedir o dinheiro que ele fez a aquisição do produto em dobro, né? E além do mais, dependendo da situação, também o dano moral. Porque se ficar caracterizado que ele foi realmente obrigado a adquirir aquele produto, ele pode então pedir tanto o dano material como o dano moral. Julho é mês de férias para muita gente e algumas agências de viagem só vendem pacote fechado. Isso é correto? Ou a pessoa tem que ter a opção de poder comprar a hospedagem, poder escolher o traslado que ocorrer? Como que funcionaria esse caso? Não, ele pode exigir sim, só que aí vai depender. Hoje, infelizmente, quando você adquire esses produtos, na maioria das vezes você vai ter ali
um benefício, vamos colocar assim, que é a redução, muitas vezes, das taxas, muitas vezes de hotel, de traslado. Então, acho que muitas vezes vai compensar. Agora, se ficar caracterizado que muitas vezes, você vai, o exemplo, eu vou vender esse pacote de turismo para você. Só que eu vou vender, só que você vai ter que fazer 3 aquisição de produtos, que seria muitas vezes 3 traslados. Você vai ter que visitar tal lugar, tal lugar e tal lugar. Ora, então ele está vinculando um produto ou um serviço junto a outro produto e serviço. E isso fere o Código de Defesa do Consumidor. Quando você faz só o pacote, aí não. Tudo bem. Nós conversamos com Wilson Rascovitch, presidente do IBEDEC Goiás, falando sobre uma prática ilegal que é a venda casada. Doutor Wilson, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço o convite. Usar a cultura para despertar a consciência ecológica. Um teatro de fantoches, o espaço infantil montado pelo Buriti Shopping nesse final de semana, defendeu o meio ambiente e, ao mesmo tempo, fez a alegria da criançada. Uma poluição das praias e dos mares. Tudo começa no fundo do mar. Peixe, tartaruga, cavalo marinho, até tubarão. Animais do fundo do mar ganham voz no mundo dos fantoches para tratar de um assunto tão importante como o meio ambiente. E as crianças aprendem direitinho o recado transmitido na peça Reciclar é o Caminho. Eu aprendi que não deve jogar lixo nos mares, rios, no chão, para preservar a cidade. Que não deve jogar lixo nas ruas, em lagos, para reservar a cidade, o país, a gente. Riane é escritora e intérprete da própria história. Ela conta que o teatro com fantoches foi a forma que encontrou de se aproximar do público. Não tem a melhor forma de você falar de um assunto sério, falar com criança, através do teatro, através dos bonecos. Então isso é a forma mais fácil de você conseguir. E foi por isso que me veio essa ideia, depois de ter feito o curso de teatro. Outro dia eu falei assim, eu vou trabalhar com teatro de fantoches, que eu vou atingir um grande público infantil, levando esse tipo de mensagem. Mensagens educativas ligadas à proteção mesmo. Saem de histórias e filmes famosos para encantar o público. Os responsáveis em dar vida aos bonecos de pelúcias contam que os fantoches têm uma magia diferente de alcançar quem assiste às peças. A diferença do teatro de fantoche é o sistema de manipulação. As crianças ficam encantadas porque eles passam a ver no fantoche um bonequinho animado. É a história da bonequinha quando você era pequena e comprava e queria que ela falasse. Então eles veem no fantoche essa animação. É bacana, porque eles passam a ver vida no fantoche. Através da história é que a gente faz a parte literária, né, para a criança, não só lendo, mas contando uma história, a contação de história. E a parte do teatro, nada mais do que o teatro para poder a criança não esquecer nunca do que ela viu, ouviu e foi contada essa história para ela. Fazemos parte da natureza, ninguém é dono desta beleza. Mantenha limpa a sua cidade, isso é bom para a humanidade. E a natureza fica perfeita se o homem cuidar do planeta. E hoje aqui na Fonte TV você não pode perder às 21 horas o programa Sociedade em Questão, trazendo os principais temas do nosso cotidiano. Que vai falar um pouco mais sobre o tema de hoje é a apresentadora Priscila Gonçalves. Boa noite, Priscila. Quero dizer, Sedismar, que hoje, infelizmente, não terá aí o Sociedade em Questão. Mentira, peguei você. Hoje não é 1º de abril não, viu? Exatamente, esse é o nosso tema de hoje, mentira. Vamos falar um pouquinho, né, Sedismar, das consequências da mentira, o que pode causar, então, aí, uma mentira na vida da pessoa e também na sociedade. Muito bem, fica o convite. Hoje, às 21 horas, aqui na Fonte TV, programa Sociedade em Questão. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com toda a repercussão do Campeonato Goiano, a finalíssima, né, Luiz Duarte? Deu tão pouca gente com esse jogo aí que quase não teve ação. Será que teremos um público superior a 1.500 pessoas? Boa noite para você. Boa noite a você, Sedismar, todos aqui da Fonte TV. Estamos